Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. Em setembro deste ano, casos de vaca louca foram registrados em 2 municípios do Brasil. Logo depois, a China suspendeu a importação de carne bovina brasileira. Segundo estimativas, o embargo chinês já levou a uma desvalorização de 11,8% no valor da arroba bovina no último mês e a primeira queda no preço médio das carnes no mercado interno em 16 meses. Ao mesmo tempo, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que o prejuízo possa atingir a marca de 1,8 bilhão de dólares se o embargo chinês continuar de pé até dezembro deste ano. A demora da suspensão do embargo pode estar relacionada ao aumento do consumo de carne suína e frango, que são exportados do Brasil e que registraram um crescimento de 30% e 21,5%, respectivamente. Além do mais, o gigante asiático tem aumentado a produção de proteína animal, o que reduz a dependência chinesa da exportação brasileira. Segundo Augusto Carneiro, que é trader da Sudan Beef SA, enquanto a China demora a suspender o embargo, existem outros concorrentes no mercado de carne, principalmente Uruguai e Argentina, que ainda podem ocupar, em partes, o lugar do Brasil na China. Moradores da cidade chinesa de Changzhou foram filmados na quarta-feira, 3 de novembro, fazendo compras em pânico. Parte da população do país tenta armazenar comida e produtos essenciais após anúncio do governo. Em algumas lojas, se formaram longas filas, enquanto outros cidadãos tentam manter a calma durante as compras. No início da semana, o Ministério do Comércio chinês alertou sobre a instabilidade do fornecimento de bens de consumo essenciais durante o próximo inverno, tendo o governo pedido para que a população estocasse alimentos. Alguns internautas no país relacionaram o pedido do governo com supostos planos de Pequim de atacar Taiwan. Outros acreditam que as condições climáticas na China deverão ser desfavoráveis para a produção de alimentos. Por sua vez, o governo chinês alertou sobre a possibilidade de novo lockdown contra a Covid-19 em meio a surtos da doença no país. O continente europeu está novamente no epicentro da pandemia, com vários países a registrar um recorde de infectados. A Organização Mundial da Saúde explica as razões. No balanço acumulado, há 78 milhões de casos de Covid-19 na região europeia, mais do que no Sudeste Asiático, Mediterrâneo Oriental, Pacífico Ocidental e África juntos. Estamos mais uma vez no epicentro. Porque é que a Europa e a Ásia Central estão a enfrentar casos crescentes em 4 semanas consecutivas? Há 2 razões. Primeiro, cobertura vacinal insuficiente. Segundo, o relaxamento da saúde pública e das medidas sociais. A nova vaga não se fica apenas pelos países de leste. A Covid-19 está a ganhar força na Bélgica, em Itália e na Alemanha, onde nas últimas 24 horas morreram 154 pessoas infectadas e foram registadas 32 mil novas infecções. Na Áustria apertam-se medidas. Em restaurantes ou cabeleireiros só pode entrar quem tiver certificado digital da Covid-19. O polêmico professor Didier Raoult enfrentou uma audiência disciplinar nesta sexta-feira em Bordeaux, na França. Ele é acusado de violar o Código de Ética Médica ao promover o uso da hidroxicloroquina como tratamento contra a Covid-19. Raoult é especialista em doenças infecciosas e tem 69 anos. O professor também foi acusado por colegas de espalhar informações falsas sobre os benefícios da droga contra a malária. Ao chegar no local, Raoult, que ficou em silêncio, foi aplaudido por cerca de 30 apoiadores.
As ações contra o médico vão desde uma simples advertência até uma suspensão temporária. A decisão deve ser anunciada entre 15 dias e 8 semanas após a audiência. Raul e um Instituto de Doenças Infecciosas de Marsella, pelo qual é responsável, também enfrentam acusações de realizar ensaios clínicos supostamente ilegais contra a tuberculose desde 2017. O médico deve deixar o emprego devido às regras de aposentadoria. A famosa escuna oceanográfica Tara aportou no Museu do Amanhã, um centro cultural futurista no Rio de Janeiro, com vista para a Baía de Guanabara. Concebido pelo explorador francês Jean-Louis Etienne, o veleiro percorre o mundo explorando e defendendo a importância dos oceanos. Até 11 de novembro, a Fundação Tara Ocean organizará conferências e workshops educacionais sobre a preservação dos oceanos. O que temos com este barco é uma narrativa. Qual é a história que contamos para as crianças? Vamos para o mar, explorando o planeta, descobrindo coisas novas, novas vidas e ecossistemas. Também estamos descobrindo e decifrando as ameaças de poluição no planeta. A embarcação, que já havia passado pelo Rio em 2010, zarpou em dezembro passado da França para sua atual expedição, que já esteve no Chile, Caribe e também na foz do Rio Amazonas. O objetivo é estudar o microbioma, a face menos conhecida dos oceanos, formada por milhões de espécies, muitas delas invisíveis ao olho humano. A Tara já há vários anos que vem trabalhando com pesquisas do plâncton na escala global. E dessa vez a gente está com um projeto chamado Atlantec, um projeto europeu, que foca no Atlântico, Oceano Atlântico. Tanto no Atlântico Norte, que já tem bastante dado, e agora com foco em novas expedições no Atlântico Sul. A expedição no Brasil também possibilitou o estudo dos montes submarinos ao longo da costa do Rio de Janeiro, que se elevam de 4.000 a 20 metros abaixo da superfície e são importantes para a formação de correntes e ecossistemas. Irán contra la arrogancia mundial. Este es el mensaje que cada 4 de noviembre millones de personas lo promueven en todo el país persa. Conmemoran tal fecha del año 1979, cuando un grupo de estudiantes revolucionarios conscientes de los actos de espionaje que llevaba a cabo Washington contra Irán, tomaron la embajada estadounidense en Teherán. Al respecto, el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, en un acto celebrado en la provincia de Semnan, celebró el aniversario de esta derrota propinada al imperialismo estadounidense y subrayó el permanente rechazo de la nación persa a las acciones injerencistas de Estados Unidos. El 4 de noviembre es un recordatorio de la captura del nido de espionaje por parte de perspicaces estudiantes de Irán. Según dijo el fundador de la Revolución Islámica de Irán, el imam Khomeini, la toma de la embajada de Estados Unidos es la segunda revolución de la nación iraní. Respetando los protocolos sanitarios por la pandemia, también miles de iraníes se congregaron frente a la antigua embajada de Estados Unidos para expresar su rechazo a la arrogancia global. Participar en la ceremonia de hoy es un deber religioso y revolucionario, ya que de esa forma recordamos a los mártires y renovamos compromiso en la lucha contra el imperialismo. Sin embargo, la conmemoración de este año fue marcado por el gran repudio del pueblo iraní al reciente caso de piratería de las fuerzas estadounidenses en el mar de Omán, que se neutralizó gracias a la respuesta inteligente y contundente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Esta operación muestra la fuerte voluntad de nuestro país de defender sus intereses. Todas las fuerzas iraníes en la operación contra la piratería estadounidense son entrenadas por la escuela del general Qasem Soleimani. El comandante iraní precisó que Estados Unidos está cada vez más irritado por el hecho de que el país persa haya logrado eludir las sanciones estadounidenses vendiendo sus cargamentos de petróleo a clientes en Asia y otros lugares.
En la declaración final de esta gran movilización, el pueblo iraní una vez más rechazó la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear y el aumento de sus hostilidades contra Teherán. También consideraron la retirada de las fuerzas norteamericanas de Afganistán, Irak y Siria de vergonzosa y una señal de la aceleración del declive de Estados Unidos ante la resistencia de las naciones de la zona. Carlos Alonso con información de Hayan El Shokri, Hispan TV Noticias. Carapebus comemorou seus 24 anos de emancipação político e administrativa com um belo desfile cívico na Avenida Getúlio Vargas. 3 escolas e as secretarias do município fizeram bonito na avenida. Para a Escola Municipal Serafina de Oliveira Fragoso. Damos continuidade ao desfile cívico. Em homenagem aos 24 anos da nossa querida Carapebus. E nesse momento... No palanque oficial estavam a prefeita Cristiane Cordeiro, a vice Marinete Manhães, vereadores, secretários e convidados como o pároco de Carapebus, o padre Marcos Anco. A prefeita Cristiane Cordeiro disse em seu discurso que vem trabalhando com comprometimento e responsabilidade. Nós procuramos fazer um governo de união, de coesão com a população, ouvindo sempre a população e fazendo tudo na medida das nossas possibilidades. Nós hoje trabalhamos elegendo prioridades e eu tenho certeza que com todas as nossas dificuldades nós estamos indo à frente, sempre caminhando em passos curtos e seguros. Mas a gente faz as coisas pensando também no amanhã. A gente não pode tomar decisões precipitadas que comprometam o nosso município, a nossa população, o nosso amanhã. Um dos responsáveis pela emancipação de Carapebus, o atual secretário de governo e ex-prefeito Eduardo Cordeiro, disse como foi a emancipação. Eu fico realmente emocionado, porque eu tive o privilégio de fazer parte dessa emancipação. E hoje eu vejo esses 24 anos como se fosse um filho nosso. Eu vejo que a nossa cidade evoluiu, uma cidade que tinha em torno de 9 mil habitantes, hoje estamos com em torno de 17 mil habitantes. Eu vejo o quanto foi importante a gente ter feito esse trabalho para que Carapebus realmente viesse a trazer a sua independência, a independência de Macaé, como terceiro distrito. Eu vejo também como foi importante para a saúde, para a educação, para o bem-estar do nosso povo. Então eu acho que quem está de parabéns foram aquelas pessoas que acreditaram que Carapebus emancipado seria bem melhor para todos nós que vivemos aqui. Eu acho que isso tem se comprovado a cada ano que passa. Então a gente não pode deixar de comemorar esses 24 anos de emancipação da nossa cidade. Ao final do desfile, a Banda Municipal de Carapebus, a Bamuca, fez a apresentação para o público e, finalizando a festa, foi realizado o show com a dupla Júlio e Maicon.
que Carapebus. La pandemia ha dejado muchos efectos inusuales. Así, en Estados Unidos, en medio de la recuperación económica, preocupa la falta de mano de obra. Los economistas citan como uno de los motivos la desigualdad social que se agudizó últimamente. De prolongarse en el tiempo, el fenómeno obstaculizaría las perspectivas de crecimiento económico en todo el país. Elena Villar nos amplía. Estados Unidos vive escasez de mano de obra, tanto que la Asociación Nacional de Economía Empresarial ha publicado una encuesta en la que casi la mitad de las compañías aseguran haber experimentado falta de trabajadores. ¿Qué está pasando? Bueno, la pandemia irrumpió los mercados laborales, causó que en algunos sectores de la economía tuviesen una demanda más alta, necesitaban más empleados, otras necesitaban menos. Y así a la misma vez, pues el gobierno implantó nuevos programas para asistir a los desempleados. Así que todo esto causó que el mundo post-pandemia o transpandemia no vaya a ser igual al mundo que teníamos, al mercado laboral que teníamos antes de la pandemia. Y eso, pues, esos desequilibrios entre la oferta y la demanda de trabajo es lo que ha causado esta escasez de mano de obra en sectores o ocupaciones de bajo salario. Al margen de esa explicación general, existen diversos fenómenos que tienen revolucionado al mercado. Uno de ellos es el conocido como la gran renuncia. Las últimas cifras oficiales al respecto fueron reveladas este pasado mes de octubre por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. 4,3 millones de ciudadanos, o lo que es lo mismo, el 2,9% de toda la fuerza laboral, renunciaron a sus trabajos el pasado mes de agosto. Muchos otros ni siquiera se han vuelto a incorporar tras los cierres producto de la pandemia. La magnitud del fenómeno es tal que los economistas de este país todavía están investigando qué está empujando a los estadounidenses a no trabajar. Por un lado están las malas condiciones laborales. Estados Unidos vive una ola de manifestaciones y huelgas en numerosos sectores para reclamar subidas de salarios y mejoras. Tanto que incluso el exsecretario de Trabajo, Robert Reich, se ha llegado a preguntar si Estados Unidos está experimentando una huelga general no oficial. No es tanto una escasez de mano de obra, hay mucho empleo, pero creo que los trabajadores están molestos por una serie de cosas. En primer lugar, porque los salarios han sido bajos durante años y años. Me refiero a que los salarios reales, cuando se ajustan a la inflación, no han aumentado durante décadas. Mientras tanto, los ricos se han hecho más ricos, particularmente durante la pandemia. El pequeño grupo de personas más ricas se han hecho, creo que, $2 billones más ricos, y los pobres se han vuelto más pobres. Ahora es más difícil encontrar una vivienda decente que los trabajadores puedan pagar, y sí, hay mucho disgusto sobre la situación económica. Otro de los fenómenos que está afectando al mercado laboral son los mandatos de vacunas. Cada vez más trabajadores se están rebelando contra la vacunación contra la COVID obligatoria. Solo en Boeing, más de 7.000 trabajadores han solicitado exenciones religiosas y alrededor de 1.000 buscan exenciones médicas, el 6% de la plantilla en este país. En el estado de Washington, casi 1.900 trabajadores estatales han renunciado o han sido despedidos por rechazar la vacuna. En la ciudad de Nueva York, alrededor de 9.000 trabajadores municipales están suspendidos de trabajo y sueldo por negarse a cumplir con el mandato de vacunación. En este sentido, miles de bomberos han faltado al trabajo como protesta y el mayor sindicato de policía de la ciudad se ha declarado abiertamente en contra, por poner solo algunos ejemplos en ese sentido. Frente a todo esto, cada vez proliferan más análisis y artículos que abogan por que los mayores retirados durante la pandemia dejen la jubilación y vuelvan a trabajar, que se abra el mercado a más inmigrantes para cubrir los puestos con bajos salarios en lugar de aumentarlos y hacerlos más atractivos, o incluso se aboga por contratar a trabajadores adolescentes. De hecho, algunos republicanos y grupos empresariales están presionando para hacer las leyes más flexibles relativas al trabajo infantil. En definitiva, se configure como se configure la nueva realidad laboral estadounidense, lo que sí está claro es que en este país se está dando una auténtica lucha entre clase trabajadora, economía, empresarios y clase política.